Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Pode Rir. Não é um podcast de humor, mas de histórias reais sobre a comédia rotineira de uma maneira dinâmica e divertida. Tudo o que fazemos aqui é projetado para te inspirar e para tornar o seu dia a dia mais alegre. Mediarão este podcast eu, Jacaré de Praia, que na verdade me chamo Evandro Ribeiro, a ME, que de fato é a Maria Eugênia Miller Garcia, e ele, o Danilo Lamarca, nosso produtor convidado. O Pode Rir tem os patrocínios de Qualidade em Quadrinhos, Juntos pela Qualidade, True Hotéis, Hospitalidade de Verdade, e da AGQ Brasil, a qualidade que sua empresa merece. Fique conosco e se divirta com as histórias de Alexandre Montandon. Ele que começou sua carreira criando roteiros para os quadrinhos da Disney, trabalhou no Instituto Ayrton Senna, na equipe que desenvolveu o personagem Seninha em 1994. Fundou sua própria editora, onde se especializou no tema gestão da qualidade. Agora é com você, Jacaré. Olá, meus queridos lindos. Muito bom receber o Alexandre e todo o universo dos quadrinhos que iremos explorar. Nós falamos muito nos últimos meses durante a elaboração e publicação do livro A Qualidade que está por vir. E por isso estou muito feliz com a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Um salve a você que nos escuta. ME, você sabe que o Alexandre se especializou no estudo do Enneagrama e da neurolinguística? É mesmo? Então esse papo aqui hoje vai render e muito, porque eu gosto demais de neurolinguística. Eu fiz curso de PNL, sou practitioner, mas eu vou deixar para contar esse caso aqui junto com o Alexandre. Inclusive você vendia também com técnicas de PNL, se não me engano. Eu também, já dei muito cursos de vendas usando a PNL. Ok, mas o que você não sabia é que o Alexandre é mineiro também, lá de Araxá. Ah, Minas só tem gente boa. O Brasil inteiro. Para saber mais detalhes dele e de sua vida de pai de 3 filhas e como está sua carreira de empreendedor feliz, ME, por favor, apresente o nosso convidado. Alexandre Timers Montandon, diretor na Qualidade em Quadrinhos Editora, autor do A Chave do Universo, que apresenta as 9 estratégias comportamentais do ser humano. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês. Alexandre, fantástico. Trabalhar com história e quadrinho deve ser um universo muito rico e diferente. Como que você enxerga a vida em quadrinhos? Sonho em quadrinhos. Às vezes meus sonhos eles viram a página para continuar a história que está acontecendo. Assim. Quando a gente está desenhando uma história, acontece muito isso. E assim, é impossível você não estar no meio do dia fazendo alguma atividade e não estar pensando numa história. E às vezes acontece com você, assim, de você ter uma pergunta, aquele balãozinho, e a resposta, outro balãozinho à sua direita, seu ego, seu superego, digamos assim? Eu digo que quando eu penso, são muitos alexandrinhos conversando dentro da minha cabeça e às vezes eu preciso pedir para eles priorizarem quem vai falar primeiro, porque senão eu também não entendo nada. É muito balão na minha cabeça. Como que é essa ordem? Então, ela é caótica, é engraçado assim, a maioria das histórias que eu crio, roteiros sérios, né, sobre gestão da qualidade, eles nascem geralmente de criar o caos primeiro na minha cabeça. Então eu brinco assim que eu reúno um monte de informações, às vezes desconexas, tá? Às vezes tem a ver com gestão da qualidade, às vezes eu entro num filme de drama no cinema e junto as duas coisas para fazer uma história. É caótica até virar uma ordem que seja lógica e legível pelas pessoas. Que legal. Você é um jovem grisalho. Mas que bom que você ainda está vendo o cabelo na minha cabeça. Mas normalmente os jovens gostam muito de quadrinhos e se divertem com isso. Quando alguém pergunta para você sua profissão e você fala que faz quadrinhos, né? Quadrinista é o nome correto. As pessoas falam o que com você? Então, quando eu falava quadrinista, as pessoas ficavam me olhando assim, parece que dava um bug, né? Processando, buscando a informação na cabeça delas, onde que se encaixa quadrinista.
E aí eu falava, não, eu tenho uma editora. Bom. Tá. Agora Então eu você entendi como é que trabalha. você ganha dinheiro. Isso. Só desenhar não dá dinheiro. Minha mãe até hoje acha que eu não trabalho, né? Que sou sem vergonha, só fico desenhando. Então, quadrinista, Alexandre, é uma bela profissão, que o diga Maurício de Souza, né? Exatamente. Se deu muito bem. Exatamente. Desde criança, eu desenhava quadrinhos na minha infância, sabe? Sempre achei que poderia me divertir com a minha profissão, mas não segui carreira. Me diga, Alexandre, quando você começou a desenhar? Com que idade? Então, eu desde que eu me lembre por gente, eu já gostava de desenhar. Então é muito difícil dizer quando eu comecei a desenhar. Eu digo o seguinte, assim, Evandro, os caras falam de dom, né? Você tem o dom para o desenho. Na verdade, eu acho que é um prazer que você adquire na infância, que ele fica em você. Você tem o prazer de fazer aquilo. E aí, quanto mais prazer você tem, mais você faz. Daí vem o dom. Vem desse prazer. Eu acho que tem criança que gosta, toda criança gosta de desenhar. Mas eu acho que chega em algum momento da vida que, sei lá, alguém fala que o desenho tá feio, ou ela se interessa por outra coisa mais legal do que desenhar. Eu gostava muito de desenhar. E mais do que ter a história pronta, eu tenho esse prazer de criar. É um prazer mesmo, quase infantil, que você guarda lá na memória, né? E eu acho que isso que é dom, entendeu? O dom é aquilo que você guardou lá da infância e vai carregar para a vida inteira desenvolvendo. E você foi uma criança que engolia essas revistinhas em quadrinhos? Você tinha um olhar crítico para elas? Não, no começo não. Criança quer se divertir, assim. Eu tenho muitas memórias afetivas com quadrinho. Então, por exemplo, assim, meu pai gostava de pegar a gente no final de semana, ir para uma banca de revista e falar assim, pode escolher. Aquele era o momento que a gente podia gastar, porque durante a semana você não gastava nada, né? Mas ele levava a gente lá, aí a gente comprava, escolhia, né? Eu, meus irmãos e tal, fazia negociações com eles que eram menores, compra esse aqui que é mais legal, que era o que eu queria, né? Então, assim, eu guardo memórias muito afetivas sobre o desenho. Depois que você vai crescendo, aí você vai desenvolvendo esse olhar crítico, né? Então, assim, eu tinha uma técnica para saber se eu estava indo bem ou não. Meu pai é aviador, então eu tinha uma figura do Santos Dumont que ele gostava muito. Todo ano, dos 9 até os 13 anos, todo ano desenhava aquela imagem, copiava ela e colava na parede. No ano seguinte, quando eu desenhava, eu olhava para ver se tinha melhorado. E ficava muito feliz quando eu percebia que eu tinha melhorado, que eu tinha conseguido pegar mais detalhes, etc e tal. Esquecia, deixava lá na parede. Mas você só desenhava ou você montava uma história em cima daquela imagem? Só desenhar. A criação de histórias vem depois. A gente, quando é criança, a gente consegue criar uma história limitada, né? A gente criava histórias lá em Araxá, quando eu ia passar férias na casa da minha avó, que tinha muitos tios lá, eu e um primo meu que gostava de desenhar também, a gente criava histórias, vendia rapidamente para comprar sorvete. Então, se você parar para prestar atenção, sempre tem uma ligação com algo prazeroso de ser feito. Porque fazer quadrinho dá muito trabalho, gente. É solitário. Você, quando está fazendo uma história, né, quando eu fui fazer A Chave do Universo, são 5 meses sozinho, sem ninguém para conversar. Porque você está concentrado na história, desenhando. Você só vai conversar com as pessoas à noite. É um trabalho ingrato. Você demora 5 meses para fazer o trabalho e a pessoa vai ler em 10, 15 minutos às vezes. E não vai prestar metade da atenção naquilo que você tentou colocar nos detalhes do desenho, sabe? Então, se você não gostar muito de fazer quadrinho, você não aguenta ser quadrinista. Você vai virar ilustrador. Olha, tem diferença. Tem Sim. diferença. Contar a história numa ilustração só é uma arte também. É difícil, só que é mais conciso, demora menos tempo e você vai desenvolvendo o seu talento para fazer ilustração. Tanto que tem ilustradores que são excelentes. Agora, contar uma história em quadrinho é diferente. Na sua adolescência também perdurou. E você morou na Itália? Isso, então. Eu fui entender quadrinho como uma possibilidade de profissão quando a gente mudou para a Itália. Então, assim, a mudança para a Itália foi algo difícil para mim. Eu estava no auge da adolescência, né? Eu cheguei uma semana antes de fazer 15 anos, num país frio, que 3 horas da tarde era noite, que eu não tinha amigos e eu tinha que começar do zero sem saber por onde começar. Tentei ir na escola italiana, mas eu não sabia falar, então a professora ficava falando, eu não entendia nada, eu só queria jogar bola com os caras, porque eu cheguei na Itália na época do Rei de Roma, né, do Falcão,
Então, todas as pessoas olhavam e falavam assim, brasileiro, vem jogar bola, entendeu? Falcão, né? Então, a minha comunicação com as pessoas era jogar bola, só isso. E a outra parte que eu comecei a desenvolver foi que meu pai olhou e falou assim, não vai dar certo ele ficar na escola, né? Jura, eu não estava aproveitando, não sabia o que estava fazendo lá. E aí ele me tirou da escola e me colocou numa escola de desenho, de ilustração, que depois o final era quadrinho, né? E eu fiz 3 anos nessa escola. Ao fazer essa escola, é que eu entendi que aquilo ali na Itália era profissão. Até então eu nunca tinha imaginado que isso era profissão. Só o Maurício de Souza e o Ziraldo que tinha dado certo. Era impossível você viver disso. Na Itália não. Na Itália tem grandes quadrinhos. Os caras ganham muito dinheiro. Tem exposições de quadrinhos, sabe? Você vai na galeria de arte e tem lá os quadrinhos. E são vendidos, obras não sei o preço da época, era em lira, né? Agora é euro. Enfim, custava muito dinheiro comprar uma arte original de um desenhista daquele. E você ia nas livrarias, tinha espaço só para quadrinhos, tudo em capa dura, numa época que quadrinho aqui em livraria nem existia. Então ali eu comecei a sonhar. Olha, dá para juntar prazer. E eu comecei a sonhar, tá? Porque minha mãe olhava e falava, não, assim, né? Batia nas costas e falava, não dá certo isso. E você tem guardado o seu acervo para uma exposição futura? De originais, você fala? Isso. Não. Tem não. Deixa eu te falar uma coisa assim que eu agora tô passando por isso, né? Passei dos 50. Eu participei uma vez da Bienal do Rio de quadrinhos. Foi uma exposição assim que veio gente do mundo inteiro. Foi a melhor exposição que eu acho que já teve aqui no Brasil de quadrinhos, tá? E aí eu fui assistir a palestra, workshop de um argentino que é um cara fera em quadrinho na Europa inteira. Chama Breccia, esse cara. Esse cara, os quadrinhos dele são estudados em Oxford, só para você ter uma ideia da complexidade que ele trabalha a linguagem. E esse cara falou assim, olha, eu fui para fazer história em quadrinho porque a minha profissão, meu pai era do campo, e a minha profissão era cortar o ventre da vaca e tirar o cocô que estava lá, sabe? Limpar as entranhas da vaca. E eu não queria fazer aquilo da minha vida. E eu comecei a desenhar, fazer desenho publicitário, até que eu comecei a fazer quadrinho, e eu fiz muito quadrinho, fiz quadrinho para várias editoras argentinas, fiz isso, fiz aquilo. Quando eu cheguei aos 50 anos, isso ele contando, tá? E eu moleque ali ouvindo. Quando eu cheguei nos 50 anos, eu peguei todos os meus originais, olha só, Evandro, todos os meus originais, coloquei no quintal da minha casa, já estava melhor de vida, e pus fogo. Porque ele diz assim, agora sim, com 50 anos eu vou ser artista. Eu vou fazer o que realmente... E ele tinha 80 anos quando ele estava dando essa palestra. Ele teve mais 30 anos que ele construiu uma carreira que ele é Deus, assim, na Europa. O cara é muito fera, entendeu? É só querer, né? E esses 30 ficaram registrados. Isso ficou registrado. Eu falei assim, até os 50 eu tenho chance. Vamos lá, até os 50 eu tenho chance, entendeu? Então você vai começar a registrar a partir de agora. Então assim, eu nunca me preocupei em guardar o original, etc e tal. Até porque depois de um tempo, sabe, Evandro, eu gostei mais de ficar criando as histórias do que propriamente desenhando. Quem desenhava eram outras pessoas que trabalhavam ali para mim e tal. Sua equipe. Então assim, eu gosto de desenhar ainda sim, mas não tudo. Não tudo, porque de novo tá ligado ao prazer, sabe? Tem muita coisa, se não me desafia mais, não tem tanto prazer. Eu contrato alguém e ele faz. Não é mais um desafio para você. Determinadas situações. Outras não. Outras já falo, nossa, isso é legal. E não só quadrinho, pode ser desenho mesmo. Eu estou ilustrando agora um jogo de um amigo meu, né? E esse jogo é muito legal. Eu joguei com ele. Cara, eu achei muito divertido esse jogo. Ele falou, você quer desenhar? Eu falei, quero muito. Vamos lá. Mas não tem dinheiro para pagar. Não tem problema. Tá criando esse jogo. Ele tá criando. E você tá nesse processo de criação com ele. Fiz os desenhos já para ele. Tá tudo lá. Ficou muito legal. Então, assim, quando você vê o seu filhinho nascer, pode ser uma ilustração ou pode ser uma revista em quadrinho, é muito prazeroso. Deve ser seu muito filhinho, gratificante. entendeu? Só que depois ele vai pro mundo. Aí depois você não é mais dono dele. Só por curiosidade, esse jogo é digital ou físico? Ele é os dois. Ele está participando agora de uns pitches, né? Para algumas editoras europeias, etc e tal. Vamos ver se rola alguma coisa. Estou na torcida aí. Bom, você já escreveu roteiros, né? Para o Zé Carioca, Pato Donald, Peninha. E agora escreve para os seus próprios personagens, né? Como você os cria?
Porque eles educam e conscientizam pessoas ao invés de apenas divertir. Tá. É dois caminhos diferentes, tá? Quando a gente fazia roteiro para Disney, e eu tô olhando aqui, é muito engraçado, Evandro, porque eu tô na esquina que eu passava pensando esses roteiros, quando eu ia para a faculdade. Nessa esquina aqui vinha eu e mais 2 amigos. Eu era o Peninha, o outro era o Zé Carioca, ou o Pato Donald, e a gente vinha conversando situações, um zoando a cara do outro, mas como se você fosse o personagem. Que louco isso. Porque as histórias nascem disso, nascem de uma situação besta, cotidiana, e que você problematiza ela, né? Você pega os defeitos do personagem e coloca eles para lidar com esses defeitos. Então o Pato Donald é um cara nervoso, o Peninha é um cara atrapalhado, avoado. Pô, o avoado sou eu. Então eu sou o Peninha, o outro cara que é mais nervoso. E a gente ficava caminhando para a faculdade e falou, e agora? Tropeçou aqui, e criava a história. Ela não tinha um cunho educacional, ela tinha um cunho de se divertir. Então, qual o segredo da coisa? É você entrar no personagem, você ser o personagem e se imaginar em situações cotidianas. Por exemplo, a Magali vai comprar pão. A Magali vai comprar pão é completamente diferente de eu comprar pão. Concorda? A Magali não compra um pão. Sim, ela compra padaria. Ela compra padaria. Como ela vai comprar a padaria é a história. Percebe? Então é assim que se cria. Agora, o quadrinho educativo é completamente diferente. Completamente diferente. E eu só fui entender, eu fiz um curso na USP, né, que era da linguagem das histórias em quadrinhos, e eu comecei a perceber que essa linguagem era muito rica visualmente para transmitir conteúdo. Porque não sei se vocês sabem, assim, para eu acessar uma palavra, um processo, por exemplo, tem gente que acessa ligado a coisas jurídicas, tem gente que acessa ligado a coisas da infância, tem gente que nem faz ideia do que é a palavra processo exatamente, conjunto de etapas que levam a um resultado, certo? Então, agora se eu ilustro essa palavra, se eu ponho um desenhinho da coisa acontecendo, o cérebro não precisa pensar, ele associa a palavra à imagem. E isso acelera a compreensão, a interpretação de texto das pessoas. É aí que o quadrinho começa a funcionar para educar, né? E na área da gestão da qualidade eu digo até mais. Eu digo que a gestão da qualidade ela tem a parte técnica, processos, planejamento, controles, procedimentos, etc. e tal, mas ela tem uma parte humana, que pouco se fala nessa parte humana. São essas pessoas que fazem a parte técnica funcionar. Essas pessoas não estão ligadas a processos, as pessoas estão ligadas a valores. Se elas se identificam com os valores, elas se sentem motivadas a fazer acontecer, a melhorar. Mas se ela não se identifica com a cultura da empresa, se ela não se identifica com o líder dela, ou ela não se sente bem aceita dentro desse processo, ela cria resistência. Então o quadrinho, ele também tem a questão humana. Quando eu recebo feedback das pessoas, ninguém fala assim, poxa, Lê, o seu quadrinho ensinou o cara a seguir o procedimento. Não, ele fala assim, cara, distribuir as revistas, as pessoas adoraram. As pessoas vieram me elogiar, falaram que, poxa, que legal isso daqui, vou levar para meu filho, vou levar para não sei o quê. Olha a carga emocional positiva que eu coloquei no processo. Entende? De novo, o dom está ligado ao prazer, né? O aprendizado também está ligado a emoções positivas. É quando eu crio emoções positivas que eu diminuo a resistência das pessoas. O quadrinho tem esse papel no educacional. Por falar em resistência das pessoas, vou aproveitar e deixar um recado aqui. Se você está com seus filhos no processo de retorno às aulas, né, com Covid, né, esse processo que ainda não passou essa pandemia, Qualidades em Quadrinhos do Montandon tem lá uma cartilha gratuita para fazer download legal. Com os cuidados que deve ser tomado na escola, com os coleguinhas, isso tudo, não é isso, Alexandre? É isso aí. Minhas filhas iam voltar para a escola. E eu falei, mas como isso vai acontecer? Tá na época errada, eu não concordava muito com aquilo. E eu falei, não, se elas forem voltar, eu preciso fazer alguma coisa. Já tinha feito ano passado, uma que a gente disponibilizou gratuitamente. Mais de 200 mil pessoas devem ter visto essa cartilha. E eu falei, não, dessa vez eu vou fazer para a escola, vou tentar até vender para a escola. Mas eu deixo ela também, você entra no nosso site lá, procura Covid-19 lá, você consegue ler a história dentro do nosso site. Tranquilo, de graça, não precisa pagar nada, pode indicar para quem você quiser, pode distribuir o link, não tem problema nenhum. E aquilo me tranquilizou, você sabe? Aquilo me trouxe assim um pouquinho de paz
mas elas só foram uma vez, tá? Eu não deixei. Continua em casa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pois não. Você desenha há muito tempo, acredito eu. Sim. E você sente diferença através das gerações dos anos 80, que era forte, dos anos 90 que também, porque eu sou da época dos anos 90. Aham. Você sente muita diferença das gerações? Porque agora é tudo digital. Então, eu mesmo ainda tenho o prazer de pegar, esfolhear, ver. Mas muita gente mais nova não tem esse apego, mas é tudo no celular ou tudo num tablet. Então, quando você fala de quadrinho, de quadrinho especificamente, você vê diferenças entre as gerações na forma de contar a história, com certeza. As coisas que eram importantes pra gente, mais velha, não são importantes pra eles, e outras coisas que pra gente acha besteira, são temáticas muito importantes. Ansiedade era uma coisa que na minha época não se falava, nem sabia o que era. E questões desse sofrimento, dessa angústia humana são muito presentes nos quadrinhos hoje, das pessoas mais jovens. E eles falam isso com muito mais propriedade do que a gente. Tá certo? Agora, a questão de ler o quadrinho, eu ainda vejo até nos mais novos a vontade de querer ler no impresso. Que legal. É no impresso ainda. É que você tem editora, você tem muito mais tato do que eu. É. Sou cliente final, no caso. E aí eu tô falando assim, você é cliente final, você prefere pegar o quadrinho na mão e ler? Eu ainda prefiro ler na mão. Folhear é bom, né? É que eu sou um cara de quase 40 anos, então... Então, eu ainda acho que também tem a ver com a nossa experiência emocional. Sim. Com o quadrinho. Muito. Né? Então, assim, Na quem banca de e repente tal. não tem na infância o contato com o quadrinho, eu digo pra você assim, que eu acho que às vezes até é difícil dele ler quadrinho. Não é que ele prefere o digital... Ele não tem a experiência. Ele não tem o hábito, né? Não tem o hábito, não tem a emoção de você pegar e folhear aquele ilustrador, aquele personagem que você amava, né? Agora, Batman, né? Ou Os Vingadores. Você acha que a criança vai querer ler o quadrinho ou ver o filme? Se é uma criança, ela vai querer ver o quadrinho, no máximo ver uma animação. Vai querer ver o filme e uma animação, mas ver o quadrinho não. O quadrinho já é mais específico, é só para aqueles que realmente gostam de desenhar. Eu vou querer ver o quadrinho porque eu vou querer entender as referências que tem no filme. Eu vou querer entender de onde eles pegaram as inspirações. Dentro disso, que você acha dessas convenções que tem, que é lá em San Diego, a XXP aqui, que dão uma grande visibilidade para quem desenha, para os quadrinistas? Você acha isso importante? Porque vem de agora, né? Esse lance de ser... O orgulho de ser nerd, de ler, essas coisas vem agora. Lá atrás não tinha muito isso, até era meio estereotipado, né? Exatamente. Eu acho que assim, mudou o cenário do quadrinho nacional. Eu acho que esses eventos, começando pelo FIC, que é de Belo Horizonte, foi o primeiro grande evento que realmente movimentou. Ele criou possibilidade dos artistas venderem suas obras, entrarem em contato com o público, né? E assim, hoje no Brasil tem vários grandes eventos acontecendo para quadrinho e as pessoas precisam desovar esse material, porque a distribuição em livraria, em banca nem existe mais praticamente, né? Difícil. É muito difícil, então você precisa vender aqueles 500, 1000 unidades que você vai fazer, você precisa vender. E qual o melhor lugar para vender? É nesses grandes eventos. A CCXP, ela foi legal porque quando ela aconteceu no Brasil, ela transformou o quadrinho... Uma virada de chave. Virou mesmo. Num negócio milionário. Olha só, quando você associa... Foi transformador. Você já participou? Sim, claro. Já fui lá. Eu participei 2-3 anos seguidos, né? Nossa, é uma loucura, Legal. cara. É uma loucura. Você fica doido lá dentro, assim. Só que eu tinha aquele problema, assim. Eu queria vender o quadrinho, eu queria comprar dos outros. Eu não conseguia ficar muito tempo na mesa. O cara que dividia a mesa comigo falava, pô, mas fica um pouco aqui também, né? Mas eu quero ver, né, o que está acontecendo. Porque o meu negócio, são as empresas. Então, ali, para mim, estar ali era pura diversão. O que eu vendesse na mesa era lucro. Pagava a minha estadia ali. Não estava preocupado com lucro. Mas tem pessoas ali que fazem muito dinheiro. Tem gente que chega a vender 10 mil reais ali de quadrinho num evento de 4 dias. É muito legal. Muito legal. Você falou de processo. Você começou com o quadrinho no entretenimento, né? Que vem aí o Zé. Foi. Do entretenimento, você passou para o empresarial, que fala de gestão da qualidade. E agora tem um pouquinho do cotidiano, do seu cotidiano, quando você fala assim que você fez esse da volta às aulas.
Você está voltado um pouquinho para esse cotidiano? Essa preocupação humana tem a ver com a sua vida, com o dia a dia, com esse mundo que está mudando, né? Tem. E vou ser bem sincero, assim, eu estou sofrendo com isso, assim, está virando a minha cabeça, porque eu tinha uma fórmula mágica, né? Que era transformar normas em quadrinhos, sistemas em quadrinhos e vender para as empresas. E eu percebo que até as empresas estão perdidas nisso. As empresas, sabe, não adianta mais você só ser eficiente ou eficaz. Porque se o japonês, o indiano ou o americano inventarem um aplicativo que muda seu mercado, se você não se mudar tão rápido quanto o mercado muda, você da noite pro dia, né? Tipo a Xerox, né? A Kodak. A Kodak é o exemplo mais clássico que todo mundo usa, né? Que inventou a máquina digital e não deu conta de se desapegar do físico, né? Um Uber da vida, o cara entra, muda o mercado completamente. Então eles falam muito da palavra agilidade hoje, né? Agilidade é a capacidade de você se adaptar a essas transformações constantes. Aprender rapidamente, no menor tempo possível e se transformar. Isso tem muito a ver com o comportamento humano. Não tem mais a ver tanto com o sistema. Os sistemas são importantes? São. Mas, de novo, a parte humana continua cada vez mais sendo importante. E a empresa que resiste a isso acaba ficando para trás. Então, na minha cabeça eu fico assim, tem coisas que eu quero muito escrever. Muito. Eu quero falar sobre propósito de vida. Né? Tem um banco aí importante que falou assim, olha, escreve uma revista sobre propósito. Porque as pessoas aqui estão gastando muito com remédio de ansiedade em plano de saúde, em consulta, e está aumentando muito o nosso plano de saúde. Você não tem como escrever sobre... Aí fiz uma revista sobre exercício físico, mas sem falar de emagrecer, só falando de como você consegue melhorar a qualidade dos seus pensamentos fazendo exercício físico. Entende? Só que eu ainda não me sinto à vontade, não consigo entender como que eu vou fazer a venda disso ainda. Né? Tô aqui quebrando a cabeça porque eu quero escrever sobre valores, sobre mudança comportamental que aconteceu nesse mundo. As coisas não são mais como eram antigamente. Não são, cara. Não tem como voltar. E se a gente entrar nessa neurose que tem que se adaptar ao mundo digital, cada vez mais a gente vai ficar ansioso. Nessa pesquisa que eu estou fazendo, a primeira coisa que está escrito lá é assim, pensa comigo, minha. Se você ficar 5 horas por dia na frente de um aplicativo que emite luz, né? Celular, tablet, etc. e tal, você começa a alterar seus processos da cabeça. O cérebro começa a produzir mais de um hormônio, menos do outro, neurotransmissores começam a se confundir, e isso acaba levando a um vazio, né? Um vazio espiritual, ou seja, ansiedade. Correto? Bom, se a gente sabe disso, por que os alunos estão fazendo aulas online 5 horas? Acordando 7 horas da manhã até meio-dia, fazendo aula. Para ficar deprimido à tarde. Qual é a lógica disso? Você sabe que a criança vai dormir. Claro, tem aqueles gênios que provavelmente estudam de verdade, porque, né? Mas a grande maioria não é verdade isso. Eles sofrem, eles já passam a tarde na frente de um celular, porque não pode sair de casa, não pode brincar. Então, eu falo assim, que mundo louco é esse? Mas o que o seu quadrinho recomenda? Então, é uma coisa tão grande, por isso que eu falo que bagunça tanto a cabeça. É uma coisa tão grande e tão explícita para mim. A gente não pode entrar e viver nesse mundo digital, onde só as coisas se comunicam com a gente. Gente, eu tô louco, não? Vocês concordam comigo ou não? Concordamos tanto que a gente faz Nós podcast presencial. Era muito mais econômico fazer online com você. Tem uma frase que eu escrevi uma vez e que me guia, que é assim, tempo é a distância entre um coração e outro, tá? Quanto mais eu me aproximo do seu coração, menos o tempo funciona. Quando um encontra o outro, o tempo para. E assim que é a vida. A vida tem que ter esse propósito. Não dá para ter isso olhando por uma tela. Então, desculpa, eu acho que as escolas estão erradas, acho que as empresas têm que entender esse lado humano. Eu acho que isso que eu acabei de falar, né? Essa aproximação chama-se amor. Concorda? E parece que na nossa sociedade, amor ainda é uma coisa muito individualizada. Assim, responsabilidade sua, encontrar o amor e amar, etc. e tal. Não é uma responsabilidade coletiva. Você entende? Responsabilidade coletiva é gerar lucro, riqueza. Para sobreviver,
tem algo tá errado. Algo tá errado, eu não sei aonde, não sei se é na educação, eu não sei. E aí as relações, mesmo a minha família, em outras famílias, elas começam a ficar um pouco confusas com tanto aplicativo. Não são esses valores, talvez essa inversão aí mesmo, então, né? Pois é. Essa voz que você tem que tá faltando. Então, e como eu disse no começo do programa, para mim as coisas começam sempre muito caóticas, geralmente vem muito na parte do sentimento e as ideias são confusas e eu tô tentando achar uma ordem para isso. E geralmente eu agradeço assim aos meus anjinhos que sempre me mandam pessoas boas nesses momentos e eu tenho com quem conversar e organizar essas ideias, sabe? Na minha vida, assim, eu acredito que não existem coincidências. Coincidências são as mensagens que o universo manda pra gente, de vez em quando, para alertar que, ó, aqui tem uma oportunidade, né? Só para você ter uma ideia, eu fui trabalhar no Seninha por uma grande coincidência. Eu estava numa agência, que é uma das maiores agências do país, eu tinha ganho um estágio por conta da faculdade, estava lá. E eu gostava muito de estar lá. Eu estava num estúdio que tinha as melhores tintas, os melhores papéis. Cara, tudo que era caro que eu não tinha dinheiro para comprar, lá tinha. Eu podia usar à vontade, né? E aí o chefe do estúdio, que era um cara que eu gostava muito, o Conrado, ele virou para mim e falou assim: Ale, a gente gostou de você e tal, a gente quer contratar você. Quanto você quer ganhar para trabalhar aqui? Só que eu não nasci para trabalhar em agência. Eu fiz curso de publicidade, mas eu percebi ali, quando ele fez essa pergunta, que eu não nasci para trabalhar, eu queria fazer quadrinho. E aí eu virei para ele, falei um preço absurdo. Aí ele falou assim, mas aí é meu salário, eu sou o chefe de estúdio. Eu falei, mas é isso que eu preciso para viver na vida, se não for isso não vai dar certo. Eu queria que ele dissesse não para mim, eu queria que ele me mandasse embora para eu começar. E eu não tinha coragem de pedir demissão, sabe? Porque era uma das maiores agências do país. Você estava onde que todo mundo queria todo mundo estar. Queria, né? É o espírito empreendedor seu. E aí eu saí de lá. Saí de lá, não sabia o que fazer. Você imagina que quando a gente sai de uma faculdade, a gente precisa dar conta de se auto-sobreviver, né? De seu pai olhar e falar, não, você é responsável, você pode... não precisa mais sustentar você. E eu falava, nossa, o que eu vou fazer? Fazia freelance, fazia caricatura em feira, fazia tudo. Aí chegou, jogava bola, um dia lá, portfólio que eu tinha levado para alguém ver, encostei. O cara que jogava a bola no horário seguinte era o Ridaut, que era um dos criadores do Seninha. E ele falou assim, ô menino, o que é isso aí? Aí eu falei, isso aqui é portfólio. Ele falou, deixa eu ver. Eu falei, você gosta? Eu falei, eu mexo com isso aí. Eu falei, então tá. Aí eu abri lá pra ele e falou, bom, tal. Você faz arte final? Faço. Você quer trabalhar no Instituto Ayrton Senna? Eu falei, o quê? É que a gente criou o personagem Seninha. Eu falei, o quê? Nem perguntei quanto ia pagar. E foi a única vez que eu tive carteira assinada na vida. E aí a gente foi trabalhar lá em novembro de 93. Você ficou até quando? Até ele morrer. 1º de maio de 94. 1º de maio de 94. Olha. Aí eu não aguentei ficar lá, porque eu fui pra lá por causa dele. Ele era quem? Era o inspirador? Era o chefe? Ayrton Senna, né? Era o inspirador, era o chefe ou era caricatura? Quem era o Ayrton Senna? Ayrton Senna é um cara muito legal. Tímido, na dele, mas um cara muito legal. Imagina um cara que alcançou todos os objetivos da vida dele e ainda continuava sendo um ser humano assim, sabe, que tem empatia, né? E não era chefe, em momento nenhum era chefe. Ele fez amigo secreto com a gente. No final do ano teve amigo secreto. Ele tava no bolo do amigo secreto, entendeu? Quem vai tirar o Ayrton Senna? Todo mundo queria, quem tirou, né? ele tirou. Também teve essa também, né? Vou contar a história. Por favor. Pode, claro. Deve. Só para falar assim, as coisas vão acontecendo, assim, os contatos humanos vão gerando oportunidades. É assim que sempre aconteceu na minha vida. Eu tenho algum anjinho assim que cuida muito de mim, porque eu tinha tudo para dar errado, né? Quadrinista, imagina, minha mãe falava, não dá para viver disso. Não tinha computador direito na época. Eu tinha um 386. Você entendeu? Era muito caro fazer quadrinho. E aí caí lá no Instituto Ayrton Senna, com os caras feras trabalhando lá. Os caras trabalhavam no Maurício de Souza, caras que vinham de agências grandes. Eu era um aprendiz lá, né? E aí o Senna era um cara que vinha lá, trocava uma ideia com a gente. Quando ele podia, né? Vocês imaginam que ele estava no final de temporada, quando a gente chegou lá, ele pegou as férias dele, mas logo ele tinha acabado de mudar para Williams. Ia começar numa nova.
Então ele estava super focado nisso, né? E aí o Seninha tem uma questão assim, o Seninha era muitos personagens, e é muito difícil trabalhar com muitos personagens, né? Mas por uma questão de marketing, ali da área de marketing, então o marketing falava pra gente assim, olha, você tem que fazer o Seninha, mas o Seninha sempre tem que ganhar, o Seninha não pode bater o carro, o Seninha não pode não sei o quê. Eu falei, meu, quem é esse Seninha, cara? Personagem sem graça, ele não tem defeito, como que tem história? Aí eu olhei pro o Mário, né, que era o roteirista lá, desenhista e tal, ele falou, Mário, vamos fazer a história. Aí fizemos uma história com ele descendo a ladeira ali na Zona Norte, o Senado da Zona Norte, né, tem muita ladeira lá. A gente imaginou que ele na infância, né, ele descendo uma ladeira de carrinho de rolemã e arrebentando tudo que via pela frente, porque o moleque é arrojado. O moleque não aprende a dirigir daquele jeito sem bater muito na vida. E a gente botou ele descendo, aí batia numa vendia, derrubava as frutas, batia num cara que tava ali, batia, até que ele batia lá no final numa oficininha lá, que era das crianças e conhecia todo mundo, ok? Aí o cara do marketing, pô, não sei, de repente aliviar um pouco essas batidas e tal, aí estavam lá discutindo, o Senna chegou. Aí o Senna chega, todo mundo para, né, cara? Por que isso, assim? Ele não é o chefe. Um acontecimento, né? Ele é o Ayrton Senna, né? Eu tô aqui por causa A gente tá dele. falando no final de 93, era o boom da devoção que o brasileiro Exatamente. No auge da devoção, né? O cara tava na McLaren, tinha ganho, ia pra Williams, o cara ia arrebentar de ganhar, entendeu? Aí ele chega lá, aí ele... O que vocês estão fazendo? O roteiro, é o número 0, era uma experiência que ia mandar pra jornalista e tal, né? Deixa eu ver. Aí ele leu, aí daqui a pouco ele começou a rir. Aí ele falou assim, vai... Quem contou isso pra vocês? Foi minha mãe ou foi não sei quem? Aí de o quê? Não, porque eu descia a ladeira e eu trombava, minha mãe brigava comigo, eu não sei. E ele contou que parte do que a gente tinha imaginado realmente tinha acontecido. Que legal. E aí o cara do marketing, então a gente pensou assim, deixou um pouquinho mais... o cara do marketing. Era ótimo. Naquele isso, momento a ideia era dele, né? Ele namorava a Adriane Galisteu na época, né? Aí ela lá visitava a gente também e tal. Era muito legal. E aí chegou final do ano. Olha, vai ter um amigo secreto, o Ayrton Senna vai participar do amigo secreto. Nossa, cara, até tremia, né? Quem vai tirar o cara? Enfim, quem tirou ele foi o primo dele. Então, sossegado, né? Porque você imagina dar um presente pro Ayrton Senna. Tá em casa. Você daria uma revistinha em quadrinhos. Vai ter que fazer um desenho. Né? Não tem nada que você possa comprar que vai surpreender o cara. E ele tirou um dos caras da criação, que é ali que trabalhava com a gente. E ele virou, assim, no dia, né? Ele tava lá, todo mundo chapeuzinho de Papai Noel assinado com o Ayrton Senna, né? Assinatura dele. Ele falou assim, olha, eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que eu tive que sair de Angra, vocês viram que eu cheguei de helicóptero aqui e tal, né? E tive que sair de Angra correndo e tal, esqueci o presente. Agora, a boa notícia é o seguinte, o presente que eu ia dar pro meu outro primo, que é um outro cara que trabalhava lá, né? Eu vou dar pro meu amigo secreto. Era um super presente. Era uma coisa eletrônica na época, assim, carésima, etc. e tal. E o cara que ganhou, só se faltou borrar nas calças. Deve ter guardado Tanta alegria com que o cara ganhou. É. Ele ganhou um super presente do Senna, entendeu? E o Senna ali, cara. Imagina, Legal. festinha de empresa, todo mundo batendo papo e tal. Aí um cara encostou assim em mim e falou assim, olha, Ale, você que é novo e tal... Você tem que lembrar que ele é seu chefe, tá? Não vai pagar mico aqui e tal. Aí todo mundo, parabéns, né? Feliz Natal e tal. Quando ele chegou ali perto de mim, cara... Ô, Senna, Feliz Natal, mas diz aí, cara, qual que é a expectativa? Vai ganhar, não vai, não sei o que. Aí ele se abriu, começou a conversar, o que ele tá... Entendeu? Porque ele ama automobilismo, cara. E a gente também. É. Todo mundo que trabalhava lá era fã do cara. Corria kart, fazia tudo. Entendeu? Legal. E aí, passou isso aí, janeiro ali, ele foi também fazer uma visita lá na empresa e todo mundo parou na garagem lá embaixo. E eu nessa época não tinha carro, eu pegava carona com esse cara que é o desenhista, o Mário. E aí na hora que a gente desceu, tava ele entrando no carro dele. Eu olhei pro Mário e falei, Mário, é a sua chance de passar o Senna, cara. Ele, entra aí. O Senna saiu, a gente saiu na cola ali. Olavo Egídio, aí Cruzeiro do Sul na cola. Mas o cara corre. O cara corre também no carro, meu. E a gente foi atrás. Não passou, cara. Não passou. Ele saiu. O carro dele era melhor também. Mas também devia ser o carro, né? Um carro bacana. Que legal. Enfim, não conseguimos passar o Senna, cara.
Muito legal, muito legal. Conta história, hein? Muito. Bom, ô Alexandre, através do site, das redes sociais, a gente colocou na semana passada e solicitou que alguém enviasse perguntas para os nossos convidados. Claro. Você deve ter visto o post lá que eu marquei você. E temos aqui 2 perguntas. O Francisco Álvaro, aqui de São Paulo, pergunta o seguinte: suas filhas também desenham ou trabalham com você? Não. As minhas filhas é o seguinte: a minha mais velha está se formando em engenharia de alimentos, né? Não desenha. A minha do meio é uma artista, mas ela não gosta de quadrinhos. O lance dela é uma arte mais conceitual. Ela, o quarto dela, de 3 em 3 meses, ela está pintando, sabe? Dou essa liberdade para ela. Ela gosta muito de... Tá tentando aprender a tatuar, mas ela tem 15 anos só, então tá lá só brincando, né? Nas pelezinhas artificiais ali. E a minha mais nova tá na dúvida, né? Ela gosta de desenhar, mas ela ainda está se descobrindo, né? Mas eu não tenho expectativa que virem quadrinistas, etc e tal. Até porque eu tenho uma história que meu pai era engenheiro aeronáutico, aviador, né? Então ele sempre falava, olha... Ele, na verdade, era o único que acreditava que eu podia dar certo. Então eu tenho essa mesma filosofia. O que me importa é que elas encontrem algo que faça sentido e dê prazer. Perfeito. A Ariane Vieira de Resende é a cidade, tá? De Resende, ela pediu para você falar sobre sua experiência na qualidade. Quando começou? Perfeito. Eu tinha, acho que com esse sonho, né? Assim, 94 foi quando eu saí do Seninha. Em março, ele morreu em maio. Eu tinha sido chamado pela Colgate, tinha uma concorrência na Colgate, para fazer uma revista sobre gestão ambiental. Era o programa 7Rs, era o 3Rs incrementado, né? E eu fui fazer, nessa época que eu fazia esse curso na USP, eu queria experimentar a linguagem ali. E deu muito certo. As pessoas gostaram muito. Assim, a revista ficou muito legal. E aí, o Senna faleceu. Eu falei, não faz sentido eu ficar aqui. Eu estava aqui por causa dele. Eu não gosto de chefe. Eu quero trabalhar por conta. Eu vou trabalhar por conta. E aí, eu comecei a qualidade em quadrinhos. O segundo trabalho que me apareceu foi fazer uma ISO 9000 em quadrinho. Eu não fazia a mínima ideia do que é uma ISO 9000. Os caras falaram, não, é para melhorar a qualidade. Eu comecei a ler aquele documento e eu falava, como que um monte de burocracia vai melhorar a qualidade? Me questionava. Como leigo, né? Como que esse monte de controle, papelada que estava lá, na 94 ainda, vai melhorar a qualidade? Mas fiz, certo? E aí logo depois uma outra empresa pediu a mesma coisa, eu fiz, tudo personalizado. Na terceira vez que eu fui fazer, olha só, eu já comecei a achar que aquilo podia virar alguma coisa. Na terceira vez que eu fui fazer, aconteceu o seguinte, a gente mandou imprimir 1000 exemplares para o cliente, a gráfica trocou a página, porque ela entendeu que a página da política da qualidade tinha que entrar na segunda página, não no final da história. E o cliente tinha pedido 2000 exemplares, não 1000. Aí eu olhei para aquele monte de requisito, falei, olha, faltou documentar, faltou isso, faltou aquilo, esse negócio dá certo mesmo. Se a gente seguir esse modelinho de qualidade, eu acho que a gente consegue montar uma empresa. Falei para os caras que trabalhavam comigo. E aí eu comecei a acreditar. Acreditar. Não é usar a lógica para saber se aquilo era certo ou errado. Eu comecei a acreditar que aquilo ia dar certo. Entendeu? E aí eu virei e falei assim, esse negócio de ISO 9000, deixa eu aprender mais sobre isso. E aí fui entender que era uma norma que estava entrando no país, que melhorava a qualidade. E o que mais me chamou a atenção. Peraí, então quer dizer que as empresas, para implantar a qualidade, precisam de funcionários que sabem ler e escrever? Porque senão como é que eles vão seguir procedimento? Eu falei, cara, isso é uma grande oportunidade desse país melhorar. Vou comprar essa ideia, quero aprender sobre isso. E aí fiz a primeira revistinha da ISO 9000. A padrão, né? Sem dinheiro nenhum, cara. Tudo que eu tinha eu coloquei lá. E falei, e agora? Como é que vende isso aqui? E aí que eu te falo assim, Anjinho, né? Anjinho vem de novo, coloca umas coincidências na sua vida. Conheci um pessoal da Bimac. E a pessoa da Bimac, em dezembro, eu comecei a fazer isso lá, ali pro outubro, né? Em dezembro, esse cara vira para mim e fala assim, olha, eu queria comprar, só que eu queria que você botasse o logotipo da Bimac. Você põe? Eu falei, ponho. Quantas cópias você quer? 20 mil. Você faz? Eu falei, nossa senhora, faço.
ia salvar minha vida, cara. 20 mil. Passei o orçamento pro cara e ele falou assim, só tem um problema. Eu falei, qual é? É que essa verba só vale para dezembro. Você aceita à vista? Nossa. Foi assim que eu comecei a gostar de Que qualidade. anjinho bom esse seu, hein? Então, aí depois eu conheci, por acaso, o Fernando Banas, que era da Banas Qualidade, né? Quem é da área conhecia a revista, o Fernando infelizmente já faleceu. E ele foi um padrinho pra gente, né? Ele falou assim, pô, eu gostei disso aqui. Vocês conseguem encartar? Eu falei, consigo, mas vocês têm que bancar a tiragem. Eu falei, se você bancar a postagem, eu faço. E aí, batata, a gente encartou lá, a editora disparou. Todo mundo começou a conhecer, a gente encartava um por mês lá e a coisa deu muito certo. E a gente ia dividir meio a meio com ele, a venda, né? E aí na hora da gente dividir, falou assim, bom, Fernando, olha, já é a segunda revista, a gente já teve vendas legais e tal, a gente precisa falar de... Tem que dar sua parte. Uma dor no coração, né? Porque a gente era pequenininho e tal. E ele olhou pra mim e falou assim, ih, menino, esquece disso. Eu já estou super feliz, meus leitores estão mandando um monte de carta aqui para mim, dizendo que adoraram o encarte e tal. Para mim já está o suficiente, toca o negocinho de vocês aí. Que legal. Então assim, foi ele que abraçou a gente, sabe? E de novo eu falo dessa questão humana. Não tem sentido a vida se você não faz esses laços. O cara foi muito generoso com a gente naquela época, né? Então assim, a gente tenta depois retribuir sendo generoso com outras pessoas. Eu acho que isso que é legal do ser humano. O meu primeiro laço com a qualidade em quadrinhos foi um jogo de tabuleiro. Não sei se você vai lembrar o ano, eu não lembro não. Tinha o Desertor Declarado, Desertor Disfarçado, Pirata, Tripulação. Isso era um cartaz. Isso, era um cartaz. Isso, anos 90 isso. Anos 90, começo, né? Foi o meu primeiro contato. Olha só que eu legal. Eu tenho ainda, viu? Tem? Tenho. Então esse foi um consultor, o Elísio, que eu fiquei muito amigo dele, né? E ele veio com essa ideia, que ele queria escrever um artigo para Banas e ele queria ilustrar esse artigo. Isso. E na hora que a gente viu aquilo, eu falei, liguei pro Fernando e falei assim, Fernando, acho que isso aqui dá um cartaz, cara, vai ficar muito legal um cartaz isso aqui. E eu falei, não, manda ver, você dá conta de imprimir? Eu falei, você dá conta de saía de um ponto X e no outro ponto Y, no meio tinha tubarões, afundava a caravela. Você lembra também? Esse cartaz ele fez muito sucesso. Lembro. Muito sucesso. Nós já fizemos muito, inclusive, apresentação para empresas. Botar no PowerPoint, a imagem. No PowerPoint. Então. Muito. E aí foi um jeito que a gente ficou bastante conhecido com esse cartaz. E era o trabalho dele, do Elisa, a gente só ilustrou. Muito bom. A terceira pergunta, então, é do Alexandre Oliveira, xará seu, né, Alexandre? Uhum. Quando migrou da prancha para o computador? Eu migrei da prancha para o computador quando eu comecei a ganhar dinheiro. Mas em que ano? Mas é assim, funciona assim, Evandro. Eu nunca migrei completamente, tá? Eu até comprei uma mesa digitalizadora grandona que você desenha na mesa, sabe? Uma coisa fantástica, etc e tal, mas não tem jeito, cara. Velho é velho, né? Você gosta de papel. Tem gente que vai escrever em máquina de escrever até hoje. Mas é diferente, né? É diferente. No seu caso, de novo, tem a ver com o prazer de você estar fazendo a coisa, né? Claro, o desenho eu faço no papel, eu prefiro fazer no papel, certo? Agora, toda a parte operacional, né? Que é a mais chatinha, lá, pintar, botar balão, etc e tal, aí o computador resolve muito bem a nossa vida, né? A Maria quer daqui a pouco entrar na parte neurolinguística, eu tenho certeza que ela está coçando para falar isso. Antes disso, eu vou pegar um gancho que você falou aqui para mim. Com você o tempo para, assim você o tempo voa. É a frase de uma música. Né? Ok, você citou agorinha mesmo essa frase aqui em relação a ficar próximo, né, dos corações, né? Isso. O tempo para mim é a distância que tem entre dois corações. Se a gente encosta os dois, o tempo para. Isso. Aí eu vou te perguntar aqui sobre um verso de outra canção, se é bem a vida do quadrinista. Tá. O deserto que atravessei e ninguém me viu passar. Essa é a história da minha vida. É mais ou menos isso? Essa música eu amo, essa música Catedral, né? E ela encaixou perfeitamente quando eu acabei de fazer o livro sobre Enneagrama. O livro sobre Enneagrama, para mim, que nem eu falei para vocês, eu me afastei da editora durante 5 meses, minha esposa ficou cuidando lá, e eu me dediquei integralmente a ele. Então, assim, parte do meu tempo era estudando Enneagrama, lendo o livro, fazendo dinâmica comigo mesmo, para sentir na pele o que é cada tipo, né? O Enneagrama, para quem não sabe, é como se fosse um mapa de personalidades, né? Ele funciona aqui, funciona no Japão, funciona numa aldeia indígena, né? Ele se aplica em qualquer lugar do mundo.
E aí esse processo de desenhar a história, criar a história e finalizar a história, para mim foi uma grande imersão para dentro, com muito sofrimento e muita alegria. E quando o negócio ficou pronto, essa frase definiu exatamente o que eu passei durante 5 meses. O deserto que eu atravessei, ninguém viu passar. E que bom. Que bom, que deu certo. Vendeu tudo, né? Que bom. Sim, já esgotou. Eu não tenho mais impresso. Que legal. Não tenho mais. E daqui pra frente? Esgotou, e aí? Esse enneagrama, como é que ele continua presente na sua vida? Como que ele... Agora, o que é o enneagrama agora? Então, o enneagrama para mim, assim como a PNL, né? O enneagrama para mim foi um grande conhecimento que eu adquiri, que me ajudou a me entender e evoluir um pouco mais espiritualmente falando, né? Acho que a ser um indivíduo melhor, a gostar mais de mim, né? A lidar mais com as minhas limitações, a aceitar as limitações que eu tenho. Não adianta, cara, eu sou ser humano, não sou perfeito. Me sinto mais confortável com isso, né? Alguns sentimentos que às vezes me incomodavam, principalmente, vocês entendem, a solidão é algo presente no ilustrador, e ao mesmo tempo que ela pode ser ruim, ela é extremamente necessária para as obras acontecerem. Então aceitar essa solidão é um processo de cura, praticamente, né? Foi muito positivo para mim. E o enneagrama é isso, assim, você quando conhece o enneagrama, quando você entende as personalidades, você começa a aceitar melhor a condição humana. Você começa a ter mais conhecimento para aceitar aquilo que você não gosta do outro. E aceitar não é ser conivente. A entender que aquela pessoa, com aquele comportamento, tem também intenções positivas, tem amor naquilo lá também. Só que você precisa olhar com os olhos dele. Entende? Então isso é bacana do enneagrama. O enneagrama é uma grande sabedoria de união, de aceitar a diversidade. Acho que esse é o primeiro princípio do enneagrama, né? E a neurolinguística são ferramentas para você elaborar melhor, né? Então, digamos que o enneagrama é o mapa e a PNL são as formas de eu andar nesse mapa. Isso virou personagem? Assim, hoje quando você está diante de uma pessoa, você vê ali um personagem? Não, porque a coisa não é... Como que é esse processo, assim, do criar e ver uma pessoa... Você anda na rua igual a gente anda, assim? Ou você vê, as pessoas com uma característica? Eu tinha uma fase que eu ia ali para Praça Roosevelt, aqui pertinho, né? E sentava e ficava olhando as pessoas. Ficava olhando as pessoas passarem, como elas conversavam, e às vezes desenhava elas. Pelo prazer de olhar, assim, reparar nas pessoas. Eu às vezes, tenho que me policiar quando estou no metrô. Às vezes eu vejo uma pessoa interessante, ou visualmente, ou no trejeito dela, e às vezes eu paro para ficar olhando e reparando na pessoa, aprendendo com aquela pessoa. E isso pode dar uma conotação muito errada, dependendo de quem é a pessoa, né? Então eu tenho que me policiar, sim. Não tem jeito, assim, o cérebro funciona desse jeito, sabe? Ele sempre Você processa diferente, cara. Hã? Você processa diferente. Porque você sempre está buscando coisas para te dar prazer, né? E uma das coisas é imaginar, é ficar imaginando. Então, assim, tô olhando o Evandro. O Evandro é um cara que eu conheci por acaso, né, Evandro? De novo, coincidências da vida. Sim. Uma pessoa em comum nos apresentou, a gente conversou o quê? Meia hora? Nem isso. Mas bate uma numa energia, tela, uma troca, assim que funciona. Exatamente, você percebe, a pessoa é um pouco mais generosa, bate com aquilo que você pensa, você não pergunta quem vai ganhar, quem não vai ganhar, se eu estou levando vantagem, se eu vou ficar rico. E eu devo muito a você, porque o livro A Qualidade que está por vir foi totalmente entregue na mão do Alexandre Montandon. Eu tinha uns 30 autores, passei para ele, ele arredondou, levou para a gráfica, imprimiu e não deixou pronto. Aliás, parabéns. Então, mas tem aí o tem que dar livro parabéns. Muito bom. E o lançamento de Belo Horizonte foi na cafeteria dela. Ah, aquela sua cafeteria? Por que você não foi? Porque... por causa da pandemia. Eu tenho muito parente em Belo Horizonte. Para mim ia ser muito fácil para lá, mas nessa pandemia não tem jeito. A gente faz outro lançamento, não tem problema não. É muito bom o livro mesmo. Que legal. Muito legal. Bom, parabéns mesmo. Então, mas o livro todo é obra desse moço aí, do Evandro, né? Ele que fez a coletânea, pensou. Eu só mandei para a gráfica, cara.
O parabéns é seu. Você bateu o pênalti, que é o mais difícil. Alexandre, é interessante quando você fala que o quadrinista ele é solitário. Sim. Eu jamais poderia imaginar. Porque ele é solitário, agora eu entendi, nesse contato físico. Ele é solitário. Porque ele tem um monte de gente, ele tem um monte de personagens. Ele tem um monte de personagens. Esse personagem não alimenta esse vazio, não? Sim, é que nem eu falei, eu tenho filhos que ninguém tem. Eu faço um filho quando eu quiser. Pois é. Entendeu? Eu cuido dele do jeito que eu quiser, não é? Não, com certeza. Eu falo solitário no sentido de... Se você quiser realmente ser um bom quadrinista, você tem que dedicar horas na frente da prancheta. É você e o papel. Ou você e o computador, porque agora o povo é mais moderno, né? E isso eu tô falando o cara de 50 anos, porque a molecada hoje eu já vejo que eles conseguem, não sei como, se dedicar a desenhar a história e ao mesmo tempo tá conversando num aplicativo, tá respondendo o cara no outro. Isso é uma habilidade que eu não tenho. Para mim, se eu estou desenhando uma história, eu estou dentro da história. Eu não estou fora. E às vezes eu tomo umas broncas lá em casa, né? Agora eu estou em home office, estou lá trabalhando. Pô, pai, estou falando que você não responde, né? Desliga. Eu não escutei. Eu não escutei, porque eu escuto barulhinhos. Às vezes eu ponho o fone de ouvido para ouvir a música e esqueço de dar o play e fico com aquele fone de ouvido desenhando, como se eu estivesse escutando a música. Interna, né, cara? Vai fazer o quê? Interna. E aí eu percebo assim. Legal. E a programação neurolinguística? Eu sou programadora neurolinguística também. Eu sou practitioner. Certo. Fiz só o practitioner, não fiz o master ainda não. E a neurolinguística também entrou na minha vida numa época. Eu tive até que dar uma freada, porque ela começou a realmente interferir nas relações, assim. Eu comecei a viver socialmente usando a neurolinguística, sabe? Analisando demais as pessoas. Entendi. Eu fiquei com medo até, talvez, de manipulá-las um pouco. Aí eu dei aquela desligada da chave. A gente fala que tem o practitioner e o chattitioner. Exatamente. Eu tava virando uma chattitioner. Exatamente. E desliguei. Mas eu dei vários cursos. Inclusive, queria mandar um beijo aqui pro Gilson Pacheco e pro Salazar. Legal. E na época foi muito legal, porque eu fiz junto com uma terapia em grupo. E foi muito legal. Foi uma chave na minha vida. Perfeito. Foi uma mudança de vida, realmente. E nesse processo seu criativo, na sua vida profissional, a neurolinguística, ela entrou de verdade? Sim, ela teve uma importância? Até hoje, sim. Precisa diferenciar um pouquinho essa coisa da neurolinguística, tá? Você tem as ferramentas que são ensinadas num curso, ok? Eu aprende, qualquer curso vai ensinar, vai ter como base aquelas ferramentas principais. São ferramentas de comunicação, são ferramentas que você se comunica com o externo e com o interno, ok? Mas são ferramentas. Se você dá um martelo na mão de uma criança, dá um martelo na mão de um escultor, a habilidade de lidar com essas ferramentas que é o segredo da coisa. Né? Então, assim, às vezes as pessoas se encantam com a PNL quando faz um curso e já querem sair aplicando ela. Já querem fazer uma obra de arte sem nem ter começado a praticar. A lapidar, né? A lapidar. Entende? E aí, às vezes, gera um pouco de frustração. Porque você fala, não, essa ferramenta... E outra, toda vez que você trabalha com algo de autoconhecimento, você mexe com suas sombras. Então, também não é assim tão tranquilo. Não é toda hora que você vai brincar. Entendeu? E se você ficar tentando usar a PNL o tempo inteiro nas pessoas, pelo amor de Deus, isso não é relação humana, isso é, que nem você falou, medo de manipulação, né? E aí gera um medo para quem não quer fazer isso. Então, eu acho que assim, tem que ter um equilíbrio. E você só adquire esse equilíbrio praticando, com o tempo. Primeiro com você, vai praticando com você primeiro. Vai vendo o que funciona, vai vendo o que não funciona. E se alguém te der a permissão de você ajudar, você ajuda. Mas não de ficar caçando problema nos outros para tentar resolver, senão você fica um chato. Você é aquele cara que... O dono da verdade, O dono da verdade. Você... eu tenho a solução para tudo. Não tem, cara. Você não tem. Não tem. A primeira coisa... A gente dava esse curso em 2 pessoas. Porque a gente partia de um dos princípios da PNL. O responsável pela comunicação é o comunicador.
Então, se a gente tiver 2 comunicadores, a gente aumenta a chance dessa mensagem chegar mais redondinha para as pessoas. Então, o meu parceiro Miranda, ele tem um perfil mais de leão, assim, sabe? Um cara que tem a voz alta, se impõe, assertivo, fala bacana. E eu sou o cara da paz. Eu sou o cara que vai arredondar quando as pessoas estão perdidas, vai ali, vem cá, encosta aqui, vamos conversar, o que está acontecendo, tá? Entendeu? E funcionava muito bem essa dinâmica. Então, assim, nosso objetivo com a PNL não é ensinar ninguém a vender, não é ninguém ensinar a ter uma vida excelente, só de sucesso. A nossa prioridade, nosso propósito com a PNL é fazer as pessoas despertarem aquilo que já tem dentro delas e que elas gostam de ter. A própria essência, né? A própria essência. A missão. A própria essência. É isso aí. Entendeu? Quando isso acontecia, era mágico. Quando a gente fazia a nossa linha do tempo no Practitioner, né? A gente levava o cara de um jeito, aí ele chegava perto da essência dele. Não é entender racionalmente a essência, é sentir o propósito da vida dele. Isso é transformador, cara. É transformador. Você vê o sorriso na cara das pessoas. Se você entra num curso de Practitioner, a primeira coisa que você olha é no rosto das pessoas, você vê uma assimetria. Né? O rosto deveria ser simétrico, mas se você olhar e botar a mão, tapar um lado e ele tapar o outro, tapa o lado direito, o lado esquerdo, qualquer foto, faça a experiência em casa, você vai ver que são 2 expressões diferentes. 2 expressões diferentes. Porque um lado é mais emocional, outro lado é mais racional. Tá certo? Quando as pessoas acabam o curso, elas estão simétricas. O rosto está simétrico. Teve uma vez que a gente tirou foto do antes e o depois. Só para curiosidade nossa, né? E é impressionante isso, quando o emocional casa com o racional e eles convivem em equilíbrio. Isso para mim é PNL. E basicamente PNL para mim é rapport. É rapport. É rapport. Rapport é a capacidade de você entrar em sintonia com você ou com o outro. Eu tenho uma frase, né? Eu falo que rapport é quando você consegue espelhar aquilo que o melhor eu tenho dentro de mim. E eu me reconheço em você. Isso é rapport para mim. E você precisa ser generoso para entrar em rapport com a pessoa. Se você entrar em rapport querendo manipular a pessoa, o inconsciente da pessoa percebe. Né? Ou fazer com que suas verdades prevaleçam, né? Exatamente. Que verdades são essas? Que verdades são essas, né? As verdades são verdades para os meus sentimentos, para os seus sentimentos são outras verdades. Entendeu? Então, assim, para mim, PNL faz sentido nisso, Enneagrama também faz sentido só isso. O Enneagrama, ele tem um grande risco das pessoas estereotiparem. Olha lá, o cara é tipo 8, por isso que ele fez isso, por isso que fez aquilo. Não. Não. O cara é um ser humano, meu amigo. Tem uma história de vida complexa. Não dá pra, sabe, só por causa de um comportamento você dizer que o cara é assim ou assado. Isso. Verdade. Eu ficaria aqui, assim, mas... Quantas horas? Já estamos com o tempo estourado, Maria. O bom que eu continuo aqui depois. Ok, meus queridos lindos, estamos chegando ao final. Alexandre, te agradecemos pela participação. Aproveito para enviar um salve a você que nos escutou e para os amantes de quadrinhos. Eu, por exemplo, comecei a me apaixonar através da revista Tex, que é um faroeste americano, e quero agradecer... Italiano? Opa! Achei que era americano. Então, corrigindo, o Alexandre me corrigiu, ele é italiano. Quero agradecer a consultora Jéssica Rocha, da unidade AGQ Brasil do Vale do Paraíba, pois foi ela quem me apresentou o Alê. Grande abraço, Jéssica. Alexandre, muito obrigada. Eu não sei se vocês sentiram uma paz aqui dentro? Assim? Uma coisa até que uma eu queria energia falar. diferente. Cara, você parece que faz tudo com muito amor. O seu tom de voz, ele é... Eu tento. Cara, é muito humano isso, é legal pra caramba. Cara. Tipo, encerramos as gravações assim, bem, obrigado. Foi, que bom. Deu uma tranquilidade, realmente foi uma energia diferente. Parabéns por você ser essa pessoa, com essa estrela, com esse brilho próprio e que irradiou, que nos ensinou, que acrescentou muito em cada um de nós aqui. Parabéns mesmo. Eu que agradeço, sem palavras.